estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, se liga que hoje a gente vai trazer aqui a unidade temática, a álgebra. Eu quero recordar com vocês razão entre grandezas de espécies diferentes. E aí eu vou trazer, o conteúdo, interpretação e resolução de problemas envolvendo razões entre grandezas de espécies diferentes. E a gente ainda vai trazer um pouquinho do contexto aí da história da cidade da Vitória de Santo Antão para a relação aí desses problemas que a gente vai resolver hoje. Beleza? Então, se liga, vem comigo pensar um pouco. Sabendo que Vitória de Santo Antão tem uma população estimada em 140.389 habitantes, distribuída por uma área de aproximadamente 372 quilômetros quadrados, calcule a densidade demográfica do município. Opa, professora, o que é que a gente vai trabalhar aí? Lembram lá que a gente trouxe as grandezas de espécies diferentes? A gente trouxe densidade demográfica, velocidade, e trouxe aí também, consumo. Então, a gente vai trabalhar aí essas 3 ideias aqui hoje. Presta atenção no próximo problema. Um carro numa viagem de Vitória de Santo Antão a Recife, ambas cidades do estado de Pernambuco, percorreu 46 quilômetros em 2 horas. Qual a velocidade média do carro nesse percurso? Então, a gente percebe aqui que nessa viagem de Vitória de Santo Antão a Recife, ele percorreu 46 quilômetros. Então, é importante que a gente perceba que isso é o que aproximadamente, essa é a quilometragem, aproximada de Vitória de Santo Antão a Recife, tá, gente? Eu tentei trazer aqui a ideia, dos valores realmente que representam aí essa relação de velocidade em relação a Vitória de Santo Antão e Recife. Beleza? Então, vamos lá, A pesquisa aí foi feita nos sites, do IBGE, dessa relação aí de Vitória de Santo Antão, nos sites de Vitória de Santo Antão. Então, terminada a sua viagem, que se iniciou em Bezerros e findou em Vitória de Santo Antão, José percebeu que havia gasto exatamente 5 litros de gasolina para percorrer os 55 quilômetros que separam essas 2 cidades. Qual é o consumo médio do carro de José? Então, aqui eu quero o consumo médio do carro dele, quanto ele gasta por quilometragem, Aí, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos relembrar a densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes de determinada região e a área total dessa região. As unidades de medida dessas grandezas são, respectivamente, habitantes e quilômetros quadrados. Essa razão costuma ser expressa da seguinte maneira: densidade demográfica é igual ao total de habitantes dividido pela área. Essa razão é utilizada para calcular o número de habitantes de determinada região por quilômetro quadrado. População absoluta dividido pela área é igual à densidade demográfica, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E aí, automaticamente, lembrando aqui do que a gente já viu de densidade demográfica, vamos resolver o problema número 1. Daqui a pouco a gente vai para o próxima recordação aí do tema de hoje, e aí a gente resolve o segundo problema. Então, sabendo que Vitória de Santo Antão tem uma população estimada em 140.389 habitantes, distribuída por uma área de aproximadamente 372 quilômetros quadrados, calcule a densidade demográfica do município. Para calcular a densidade populacional por quilômetro quadrado, a gente vai usar aquela expressão, que a gente trouxe aí, na explicação. Então, densidade demográfica ou densidade populacional é igual a população, dividido, ou seja, habitantes, dividido pela área em quilômetros. E aí eu tenho quem? 140.389 dividido por 372.
Lembrando que esse número, gente, quando a gente fizer a divisão, ele vai dar um número decimal, tá? Então, é importante que a gente coloque a resposta, mas a gente vai entender aqui que a gente vai precisar aproximar para dar aí essa questão de habitantes. Porque, ó, após a vírgula, vejam aqui que na divisão a gente vai ter 377,39 habitantes por quilômetro quadrado. Então, veja que esse vírgula 39, será que eu tenho uma pessoa, né, que pensa aí no inteiro, né? A gente, essa parte aqui, a gente fica meio complicado para a gente entender o porquê da vírgula, né? Mas a gente pode colocar aproximadamente 377 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, é importante essa relação para que a gente possa entender, porque um número decimal, a gente tem a ideia lá que se é um inteiro, a metade do inteiro é 0,5, né? E aí a gente vai para aquela relação da metade de um inteiro. Então, aí essa relação aqui do vírgula 39, para uma pessoa, já dá aquela ideia assim. Então, se tivermos aí um problema onde a gente precisa marcar X na resposta, e lá ele tiver aproximadamente 375, 76, vamos estar mais próximo aí do 377. Então, aí eu poderia marcar, porque eu tenho que ver a relação de habitantes por quilômetro quadrado. Então, é 377 aproximadamente. Beleza? Deu para entender? Então, eu preciso aqui dividir a quantidade de habitantes daquela região pela área daquela região. Beleza? Então, vamos seguir. No próximo, a gente vai para a velocidade média. Velocidade média é o resultado da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. No Brasil, essas grandezas são expressas em quilômetros e horas. Olha lá, na densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, a velocidade média é quilômetros por horas, né? Respectivamente. Dessa maneira, calcular a velocidade média de um objeto é descobrir quantos quilômetros podem ser percorridos em uma hora. Geralmente, essa razão é expressa da seguinte maneira. Vamos lá. Velocidade média é igual à variação de espaço, né, dividido pela variação do tempo. Ou seja, essa variação do espaço, eu vou para a relação de quilometragem, o espaço, né, que eu vou percorrer, e essa variação de tempo é o tempo que eu vou gastar para aquele, né, espaço percorrido. Então, a unidade de medida de velocidade é quilômetro por hora. Beleza? Então, vamos lá resolver, né? Vamos ver aqui como a gente vai resolver esse problema. Então, um carro, numa viagem de Vitória de Santo Antão a Recife, ambas cidades do estado de Pernambuco, percorreu 46 quilômetros em 2 horas, né? Dependendo do trânsito, a gente gasta até menos tempo para chegar a Recife. Mas, vamos lá, né, para que a gente possa resolver o problema de uma forma bem característica, vamos supor aqui que o carro chegou em Recife 2 horas, gastou 2 horas, né, e percorreu 46 quilômetros. Qual a velocidade média do carro nesse percurso? Simples. Eu preciso da variação do espaço, que aí vai para a relação da quilometragem que ele percorreu, né? E preciso da variação do tempo, que vai para a relação aí de quantas horas ele gastou para essa ação. Então, 46 dividido por 2. Simplesinho, 46 dividido por 2 vai dar 23 quilômetros por hora. Então, a cada hora, né, ele gasta aí 23 quilômetros por hora. Então, a velocidade média é de 23 quilômetros por hora. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos seguir. Que aí a gente vai para a relação de consumo médio. Vejam aí que foram 3 problemas, cada um relacionado aos 3 temas que a gente já trabalhou aqui sobre grandezas de espécies diferentes. Consumo médio é a razão entre o espaço percorrido
e o volume de combustível utilizado. As unidades de medida dessas grandezas são quilômetros e litros, respectivamente. Essa razão costuma ser expressa da seguinte maneira. Então, o C aqui, que é o meu consumo médio, é igual a S. Esse S aqui vai para a relação de espaço percorrido. E o V, volume de combustível, tá? Então, a unidade de medida para o consumo médio é quilômetro por litro, tá? Quando calculamos essa razão, estamos interessados em descobrir quantos quilômetros é possível rodar com 1 litro de combustível, tá? Então, aí é essa relação que a gente precisa entender, tá? Então, vamos lá. Vamos agora perceber, né, essa relação aqui no terceiro problema. Terminada a sua viagem, que se iniciou em Bezerros e findou em Vitória de Santo Antão, José percebeu que havia gasto exatamente 5 litros de gasolina para percorrer os 55 quilômetros que separam essas duas cidades. Qual é o consumo médio do carro de José? Esse também está prático, né? Número prático, simples. Perceberam lá que eu preciso, para saber o consumo médio, dividir, né, a quilometragem, né? O que eu percorri enquanto quilometragem, 55 quilômetros, dividido pela quantidade de litros que eu utilizei, que eu gastei. Então, 55 dividido por 5 vai dar 11, não é isso? Tranquilinho? Beleza. 55 dividido por 5, 11 quilômetros por litro. Então, o consumo médio é 11 quilômetros por litro. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Eu espero que sim. Então, fechamos essa semana, né? As ações das aulas relacionadas ao mês de agosto, né? Com nossos temas, né? Trazendo um pouco do histórico de Vitória de Santo Antão. Na realidade, a gente fechou semana passada, essa semana eu quis trazer aí, dentro do 8º e 9º ano, essa relação de densidade demográfica, velocidade média, consumo médio, trazendo alguns problemas, né? Trazendo um pouco aí dessa relação dos municípios que estão próximos de Vitória de Santo Antão, para que a gente pudesse entender um pouco mais. E aí, deixo para vocês aqui a recordação, né? O que a gente revisou hoje sobre a nossa aula. Então, a razão entre grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de determinada região e a área total dessa região. Velocidade média é o resultado da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. E o consumo médio é a razão entre o espaço percorrido e o volume de combustível utilizado. Beleza? Não tem bicho de 7 cabeças. Entendeu isso aqui? Percebeu essa relação? Lembra lá que razão tem um pouco de... a gente também utiliza a questão de razão aí, né, como uma forma de uma fração. Né? A gente viu aí dentro de uma aula que a gente fez a relação de divisão, razão e fração. A gente percebe aí que a armação é como se eu estivesse trabalhando com uma fração propriamente dita, e aí eu só vou fazer o quê? Divisão dentro desse processo. Então, eu preciso aí, na razão, fazer aí uma divisão, né, entre esses dois números que estão representados aqui nessa, no desenvolvimento dessa aula de hoje. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, segue aí as referências da aula de hoje e o meu abraço para você. E eu espero encontrá-lo na próxima terça-feira para mais uma aula de matemática. Até lá!